Silvio Araújo, ex-presidente emerito do Tribunal do Júri, com Excelência pela primeira vez assumar o Tribunal de Defesa, tendo Vossa Excelência na presidência do trabalho, Vossa Excelência que já tive a felicidade de participar de outras audiências, quero para a dignidade pública o estudo que Vossa Excelência faz, Vossa Excelência como um culto estudioso e conduz, sobretudo também Vossa Excelência sua marca, os processos que tramitam perante a Caixa mais no torno que ela mais prejudica. Eu dizia que um modo leve, tranquilo, que Vossa Excelência, sem se desarraigar da lei como os nossos julgamentos, é um modo que causa admiração dos advogados, por isso o cumprimento. Excelentíssimo doutor Reginaldo, os representantes do Ministério Público, Vossa Excelência também tem o respeito da defesa, Vossa Excelência é um promotor estudioso, um promotor aguerrido, um promotor que bem representa o Ministério Público, e isso causa não só dos advogados, mas acredito que em toda a população, grande admiração e satisfação em saber que Vossa Excelência, no órgão do Ministério Público, receba nossos cumprimentos iniciais. Excelentíssimo doutor Anderson Alves, ilustre advogado, com quem hoje partilha esta defesa, que me convidou para realizar esse Tribunal do Júri. É mais uma vez uma honra assomar esta tribuna juntamente com Vossa Excelência. Vossa Excelência, que eu não canso de registrar, que é um apaixonado pela advocacia e um apaixonado pela advocacia criminal, o que faz de Vossa Excelência uma pessoa que sempre tem buscado se aperfeiçoar, crescer nesta área criminal, razão pela qual Vossa Excelência tem todo o meu respeito e admiração. Senhores servidores da segunda vara criminal, por todos, cito a doutora Glaucia Lene, que são as pessoas responsáveis por organizar esta sessão, são as pessoas responsáveis por expedir mandato, por expedir as cartas necessárias. Outra pessoa que compõe igualmente esta segunda vara é o Val, a qual cito, embora não esteja presente, porque eu tenho grande gratidão ao Val, porque eu já tive a oportunidade de estagiar nesse fórum. E eu lembro, Emílio, de uma coisa que me marcou muito que o Val fazia. Quando eu aqui estagiava, todos os dias, quando eu ia embora, acredito que era 2011, quando eu ia embora, o Val falava: muito obrigado, só estou fazendo a minha obrigação. Mas isso me deixou uma marca tão grande que hoje, com todas as pessoas que tratam, que lidam comigo no meu escritório, eu agradeço porque aquele gesto de gratidão me marcou, e isso eu tento reproduzir. Foi uma das boas coisas, uma das mais, das quais eu levo de recordação aqui neste fórum. Razão pela qual eu sempre com uma felicidade aqui retornar. Senhores policiais militares, Vossas Excelências também têm a nossa admiração, o nosso respeito, sobretudo em nosso Estado, em que a polícia tem sido tão maltratada, covardemente assassinada, sem que o Estado tenha intervido de um modo enérgico, não só para coibir, mas para recompor a dignidade de Vossas Excelências. Recebam nossos cumprimentos iniciais. Aos servidores da SUSI, sempre registro os meus cumprimentos. Senhores acadêmicos de direito aqui, olha, estão presentes, recebam igualmente os nossos cumprimentos. E guardo, até invertendo a ordem hierárquica dos cumprimentos, eu guardo os cumprimentos derradeiros a Vossa Excelência, os senhores jurados, sem nenhuma demagogia, sem nenhum engodo. São as pessoas mais importantes deste julgamento. Pois são Vossas Excelências hoje os responsáveis, as responsáveis por julgar. Nos casos normais, ou seja, todos aqueles outros casos, roubo, latrocínio, esses casos são julgados pelo doutor Livre. Mas nos crimes dolosos contra a vida, o nosso constituinte falou: olha, nesses crimes há uma peculiaridade. Por quê? No nosso caráter, segundo a nossa criação, nós podemos afirmar com certeza: eu nunca vou roubar, eu não vou me corromper, eu não vou traficar. Mas infelizmente o homicídio, o crime de homicídio,
é um crime que todos nós estamos sujeitos. Nós não sabemos qual é o nosso limite. Nós não sabemos até que extremo nós podemos ser conduzidos. Razão pela qual, nos casos de homicídio, cada um de vossas excelências, segundo a vossa convicção, conforme o promotor falou, vossas excelências irão julgar. Há casos em que a fria lei diz matar alguém é crime, mas vossas excelências entenderão de uma outra forma, porque aquela condição, aquela situação especial faz com que vossa excelência tenha entendimento diferente. Razão pela qual, nesta manhã, eu cumprimento vossas excelências que hoje foram imbuídos da divina obrigação de julgar. Não se engane, excelências, nós julgamos a todo momento. Nós julgamos o comportamento dos nossos filhos, nós julgamos o comportamento dos nossos pais, das nossas mães, julgamos o comportamento dos nossos esposos e esposas, julgamos até quem não conhecemos. Mas o julgamento de hoje traz severas consequências, porque vossas excelências julgarão uma vida. E vossas excelências se tornarão responsáveis pelo veredito, pela sorte da vida daquele rapaz. Razão pela qual, excelência, eu suplico a vossas excelências que nos dê alguns minutos de vossa atenção, apenas para que eu possa trabalhar com vossas excelências, nada mais do que foi apurado no processo. Vossas excelências irão julgar a partir do que foi apurado no caderno processual. E é sobre isso que eu quero a atenção de vossas excelências. A responsabilidade é grande. A responsabilidade é grande que irá se carregar. Razão pela qual eu peço um minuto da vossa atenção para que eu possa me debruçar sobre o tema. Doutor Reginaldo, conforme eu havia confessado a vossa excelência, eu acreditava piamente que vossa excelência pediria a absolvição do seu Wallace, que reforçaria meu sentir a justeza da sua palavra. Infelizmente, vossa excelência entendeu por sustentar uma acusação baseada em indícios. E, excelências, eu saí rapidamente e retornei porque eu queria ter a confirmação de algumas datas que vossas excelências saberão. Acusações baseadas em indícios. Setembro de 2018, acredito que todos devem ter tomado conhecimento do fatídico episódio ocorrido no município de Dom Eliseu, sudeste do Pará, a poucos quilômetros daqui, em que uma criança foi levada enferma para o hospital, saiu, quando retornou, a criança veio a óbito. Hemorragia, diziam os médicos. Os médicos de Chofre suspeitaram. Ora, hemorragia pelo reto, reporta o fato à polícia. A polícia civil de pronto mandou intimar a mãe e o padrasto da criança. Vamos ouvir aqui os dois. Como é que foi essa situação? Não, a criança simplesmente começou a passar mal e foi levada ao hospital. Isso aconteceu aqui em setembro de 2018, isso deu em todas as jornais. G1, Diário do Pará. Ó bem, de imediato o delegado decretou a prisão em flagrante da mãe e do padrasto. O padrasto foi acusado de ter estuprado a criança, de ter violado a criança. E a mãe foi acusada de homicídio por ter sido conivente. O flagrante foi recebido, o flagrante foi encaminhado à justiça. Na oportunidade, o promotor, com a mesma convicção, com base nos indícios, representou pela decretação da prisão preventiva. A mãe não pôde sequer chorar o luto de sua filha, que estava presa no CRF. E o padrasto foi encaminhado para o presídio. E o mundo dá muitas voltas, excelência, por isso que eu reforço a responsabilidade do julgamento. Porque em setembro do corrente ano, acredito que vossas excelências também devem ter tomado conhecimento, porque esse vídeo percorreu todos os WhatsApps, todos os grupos, que o promotor de justiça de Dom Eliseu veio a público fazer uma meia-culpa. Um ano depois, saiu o laudo do Centro de Perícias Renato Chaves, e o laudo apontou categoricamente a criança não sofreu estupro.
A criança morreu por causas naturais. Houve uma infecção generalizada e a criança veio a óbito. Decorrente dessa infecção, houve um relaxamento do reto, mas não foi constatado nenhum sinal de violência. E eu pergunto a Vossas Excelências, a minha culpa é digna e justa, realizada pelo promotor, mas essa meia culpa irá recompor a dignidade daquele padrasto que é acusado do crime mais grave dentro de um presídio, o crime de estupro. Essa meia culpa irá recompor 1 ano de cárcere daquela pessoa que foi jogada dentro dos presídios paraenses, acusada de estupro, sendo violentada, agredida. Tudo isso com base nos indícios. Tudo isso com base nos indícios. Pergunta a Vossa Excelência, a meia-culpa do promotor irá recompor o sentimento daquela mãe que não pôde sequer velar sua filha, porque foi recolhida presa. Sua mãe teve que chorar a morte da sua filha presa, porque a polícia e o Ministério Público estavam convictos, seguros, e de uma maneira assodada, precipitada, prende, para depois de 1 ano falar, poxa, errei. Você erra quando chuta o pênalti. Você erra num jogo de dominó. Você erra quando brinca de tacobol. Mas você não brinca e não erra com vida humana. Você não brinca e não erra com vida humana. É brincar de Deus, de dispor sobre a vida das pessoas. É nisso a ver, Excelências. Embora este caso não tenha uma correlação com o nosso, mas eu tive que trazer essa reflexão. Porque o caso aqui hoje, em que o Ministério Público sustenta, ele é baseado exclusivamente em indícios. Indícios que a própria lei diz que o próprio Ministério Público leu deve ser provado. Então peço a venha, Vossas Excelências, para que a gente possa se debruçar. Ao longo de minha vida, Excelência, das dezenas de tribunais de júri que já tive a oportunidade de realizar, eu tive a oportunidade de, ao longo desse período, reunir algumas lições, que é o modo como eu organizo sistematicamente o meu discurso. E a primeira lição que eu sempre tenho antes de um julgamento, antes de qualquer julgamento, é: conheça o enredo do crime. Conheça o enredo do crime. É o primeiro ponto para que nós possamos julgar alguém. Como foi que aconteceu a situação? Como é que se deu? Porque a partir do enredo, a partir do fato, a partir da história, nós vamos saber. Tudo bem, agora eu já sei o que é. Nós vamos passar para as provas. O que comprova isso? Então vamos lá. O enredo do crime diz o seguinte: narra a denúncia que na manhã do dia 17/12/2018, veja bem, a vítima Denilson Guzmão, na verdade foi na madrugada do dia 16 do dia 17, a vítima Denilson Guzmão teria sido encontrada morta. Vou ler até aqui, direto do processo, porque essa aqui é a denúncia do promotor. Eu entreguei para Vossa Excelência, porque é muito importante esse trecho. É muito importante esse trecho. Eu entreguei para Vossa Excelência. Após a prática delituosa, o trio se dirigiu na posse dos bens roubados até um terreno baldio, localizado na rua Célia Maciel, número 524. Eu peço a Vossa Excelência que grifem isso na denúncia. Se dirigiram até o terreno baldio, localizado na rua Célia Maciel, número 524. O promotor diz que eles se dirigiram até lá, e lá chegando, Betinho e Dedezinho teriam ceifado a vida de Denilson. Peço a Vossa Excelência que memoriza. O fato é, Excelências, o enredo do crime é: Denilson, que é a vítima, foi encontrada esfaqueada na rua Célia Maciel. Esse é o fato. Pela manhã, a dona Elizabeth e seu Jefferson, que eram vizinhos do local, acordaram e, quando viram, se depararam
com o corpo da vítima estirado no terreno baldiolado. Esse é o fato. Em cima do fato, o Ministério Público fala, olha, na verdade o corpo foi parar lá como os três, o Wallace, Dedezinho e Edenilson, efetuaram roubos, foram dividir o produto do roubo lá na rua, e lá naquela rua eles esfaquearam o Denilson. Essa é a versão do Ministério Público. Então o que o Ministério Público tem que comprovar? Primeiro ponto, que o Wallace, Denilson e Dedezinho estavam juntos. Primeiro ponto. Que aqui não vai só falar, aqui tem que trazer provas. Segundo ponto, eu tenho que comprovar que os três estavam naquela rua e que os dois efetuaram, que os dois mataram Denilson. Como é que eu vou delimitar quem participou do crime? Quem deu facada, quem não deu? Tudo isso é ônus do Ministério Público. Vossas Excelências viram em algum momento ele falar, olha, essa aqui foi Denilson, essa aqui foi Dedezinho, essa aqui foi... Não. É o primeiro ponto. Dita esta segunda lição, nós temos que compreender ainda quem era a vítima. Quando eu falo do enredo do crime, quando eu falo do enredo de uma novela, eu quero saber como a novela se passa, como ela começa, como ela termina, quais são os fatos que vão acontecer, quem serão os personagens. Excelências, quem era a vítima Denilson Guzmão? Quem era a vítima Denilson Guzmão? Eu trouxe a Vossas Excelências, entreguei para cada um de Vossas Excelências alguns documentos. O primeiro documento é o relatório, peço que Vossas Excelências localizem aí. O relatório de levantamento de local de crime, folha 9. Eu acho que é o último documento que está na mão de Vossas Excelências. É o último documento, esse aqui. Esse relatório foi realizado pela Polícia Civil após o crime, na manhã do dia 17. A Polícia Civil foi até lá e realizou o levantamento. Queria ler para Vossas Excelências, porque aqui, Excelência, não vamos trabalhar com suposições, com ilações, a gente está falando de uma vítima. A última ilação que teve, a gente poupou uma mãe dentro de um presídio. Então veja bem o que diz no relato. Relato da ocorrência, lá no meio. A vizinhança alega não ter ouvido ou visto as circunstâncias do homicídio. A senhora Elizabeth alega que fora acordada por vizinhos que avisaram que havia um rapaz morto no terreno ao lado. Aí olha o que a polícia coloca. A vítima era usuário de drogas e cometia roubo e furto na vizinhança. Folha número 10. Olha o que diz aqui o delegado. Outras informações relevantes. Olha o que diz o delegado. A vítima era usuário de drogas e já foi detido por ter esfaqueado seu pai. Também cometia assaltos. Segundo a família, a vítima cometia muitos assaltos na região e criava inimigos com isso. Esse foi o relatório que a polícia fez, no dia dos fatos. Pois bem, não bastasse isso, nós tivemos aqui hoje o depoimento do próprio pai do Denilson. Pai do Denilson compareceu na delegacia. Excelências, inclusive eu deixei registrado. Excelência, apesar que eu terei que pedir a citação de um falso testemunho para na hora eu lembrar. Eu entendo a dor do pai de querer a justiça acima de tudo, por mais que escamoteie a verdade. Você tive que falar, olha, Excelência, felizmente eu não tenho que pedir um falso testemunho. Na hora ele lembrou. Não, eu concordo, eu confirmo. Realmente eu falei tudo isso que eu falei na delegacia. Em nenhum momento, o pai disse que ouviu falar que havia sido o Wallace. Em nenhum momento ele foi ouvido na delegacia e o depoimento dele eu também trouxe para Vossa Excelência. Vossa Excelência pode acompanhar o depoimento do seu Raimundo Guzmão. Também está aí. Se Vossa Excelência encontrarem um trecho em que ele aponta, não tem. Ouvido em juízo perante o doutor Líbio, perante o promotor de justiça, foi perguntado: o senhor sabe quem era os autores do crime do seu filho? Não, meu filho tinha muitos inimigos. Ele era perigoso. Tinha muitos inimigos. Ele já me furou. Eu já internei ele no Cian.
A própria polícia, os vizinhos. Seria uma confissão, irmão. Uma confissão absurda de incompetência no relatório não postar essa informação. O próprio relatório diz, não, ninguém sabe quem teria assassinado. Por bem, excelências, eu trouxe também a Vossas Excelências, o relatório da polícia que diz os crimes que o Denilson já foi acusado. Vossas Excelências verão aí a ficha do Denilson, acusado de furto, acusado de roubo, e mais 2 inquéritos. Um deve ter sido ter perfurado o próprio pai e o outro não sabemos o que é, mas também trouxe a Vossas Excelências. Entreguei também a Vossas Excelências o laudo necroscópico do Denilson. O laudo necroscópico. Denilson, naquela noite, estava chapadão. Estava drogado, como de costume, cheio da cocaína. Quem disse isso? Fui eu? Não. O laudo do Centro de Perícias, Renato Chaves. Veja que eu não estou trabalhando com indícios. Ah, não, Denilson, o pai dele disse que ele usava droga. Então, senhores, vamos supor que porque ele usava droga, aquela noite ele estava drogado. Não, eu não vou ser leviano, porque não é da minha conduta ser. O laudo diz, pesquisado para uso de droga, resultado positivo para cocaína. O pai de Denilson diz que ele saiu só naquela noite. Nenhuma das testemunhas que vieram reforçaram igualmente esse ponto. Por quanto, excelências? Conhecida a vítima, conhecido o enredo, e conhecido a versão do Ministério Público, nós passamos para a segunda lição. A nossa segunda lição diz, é o ônus da acusação. O Ministério Público tem que provar. O Ministério Público tem que provar o que ele está alegando. Essa é a regra. Todo promotor ele foi muito feliz ao afirmar, excelências, é a minha função constitucional acusar. E aqui quis até se inverter o papel. É a minha função. Só esqueceu de mencionar que quem acusa tem que trazer as provas. É ônus do Ministério Público acusar. Para isso traz as provas. Doutor, ele pode acusar de qualquer jeito? Não. Calma lá. Nosso Código de Processo Penal, ele diz que existem meios de prova que o promotor pode usar para provar. Existem meios de prova que o promotor irá usar para provar sua acusação. São pelo menos 10 meios de prova. O Código elenca, olha, promotor, para provar o que o senhor está alegando, o senhor pode usar da perícia, o senhor pode usar do interrogatório, o senhor pode usar da confissão, pode usar da declaração do ofendido, pode usar de busca e apreensão, pode usar de documentos, pode usar de acariações. Neste processo, excelências, neste processo, somente foram utilizadas 3 provas. 3 provas, excelências. Perícia, a prova testemunhal e o interrogatório do acusado. Perícia, a prova testemunhal, o interrogatório do acusado. Então, diferentemente do que se fez aqui, levantando ilações, eu quero trabalhar com Vossa Excelência, é por isso que eu dei o laudo para Vossa Excelência ver. Quero trabalhar com Vossa Excelências cada uma dessas provas. Lembra bem, vamos rememorar a primeira lição. Conheça o enredo. O enredo do Ministério Público é: os três se reuniram na rua Célia Maciel, número 524, e durante a divisão, Denilson teria sido assassinado. Sequer descreve quem assassinou. Sequer descreve quem teria desferido facadas. Só diz isso. Esse é o enredo. Então ele tem a obrigação de provar esse fato. Com o quê? Com os 9 meios de prova. Vamos falar sobre cada um desses meios de prova, excelências. O primeiro meio de prova, para minha perícia, o primeiro meio de prova, que se diz que é a rainha das provas, é a perícia. A perícia é a rainha das provas, porque ela é elaborada pelo Centro de Perícia Renato Chaves por um perito
um estudioso especialista do assunto. Eu entreguei a Vossa Excelência o laudo necroscópico do Denilson. Eu peço que Vossa Excelência acompanhe comigo. Por gentileza, acompanhe comigo o laudo necroscópico. O laudo necroscópico do Denilson diz o seguinte, na segunda folha. O laudo tem 2 folhas. Se a vítima é menor de 14 anos... Não. Ah, tá. E teve outro motivo que diz que não existe a capacidade de defesa. Resposta. Uso de droga. Cocaína. Passemos então para o segundo laudo. O laudo de perícia de local de crime. A lei determina que quando ocorre um crime, a polícia deve ir até o local, preservar o local do crime. Olha, não entra aí. Não entra aí até a perícia chegar para periciar. Pois bem, no dia do crime, tá? No dia do crime, os peritos do IML foram até o local. No dia do crime, os peritos do IML foram até o local e fizeram este laudo. Laudo, perícia de local de crime com cadáver. E veja bem o que Vossa Excelência está falando. Olha o local. Item 5, do local. Trata-se do quintal da casa 524, da rua Célia Maciel, bairro Jardim Tropical, do município de Castanhal. O corpo é sobre o alicerce de uma casa que está sendo edificada no quintal da rua 524. Virem a folha, só para o item 723. Vossa Excelência poderão ler isso e ter acesso a todos os documentos do processo. Baixa Vossa Excelência lá, doutor, eu queria ver isso no processo. Que a justiça vai ter exibido isso. Tá? Então, aqui no item 7.3, foram observadas manchas de sangue somente sobre o cadáver, em quantidade incompatível com as lesões apresentadas, indicando que os ferimentos não foram produzidos no local onde estava disposto o cadáver. Excelências, a perícia diz: Denilson não foi assassinado naquele local. Denilson foi desovado naquele local. Veja que é o primeiro ponto em que a denúncia falha. A denúncia afirma peremptoriamente: se reuniram na rua Célia Maciel e lá curaram Denilson. Bem, a perícia, a rainha das provas vem e diz, indicando que os ferimentos não foram produzidos no local onde estava disposto o cadáver. Quem está dizendo não sou eu. Quem está dizendo não é indício, não é conjectura. É o laudo de um perito que está afirmando. Doutor, mas só tem o laudo do perito? Não. Para nossa sorte, não. Existem 2 depoimentos, e esse é o segundo meio de prova. Existem 2 depoimentos que eu também trouxe para Vossa Excelência. Infelizmente, eles não foram ouvidos aqui hoje. Da dona Elizabeth e o seu Jefferson. Eles foram ouvidos na delegacia. Depoimento, por favor. Depoimento do seu Jefferson e da dona Elizabeth. Folhas 17 dos autos. Se Vossa Excelências observarem, quando o Jefferson é perguntado, ele diz: olha, eu morava na casa vizinha. Na época me cederam aquela casa. Que pela manhã ele foi informado por seu vizinho que havia um corpo desfalecido no terreno ao lado. E olha o que ele informa. Ele diz isso, hein? Que populares informaram que no local não tinha muito sangue, o que indicava que o corpo havia sido apenas desovado ali. Aqui eu falei com minhas palavras, mas está aí o depoimento do Jefferson, para Vossa Excelência. Não estou trabalhando com ilações, hein, doutor? Prova dos autos. O Jefferson foi ouvido lá na delegacia. E na delegacia ele afirma: o corpo não foi esfaqueado lá. Foi perguntado ao Jefferson: ouviu alguma coisa durante a noite? Não ouvi nada. Segundo ponto, a esposa do Jefferson, Elizabeth Ramos da Silva, folha 18. Também entreguei a Vossa Excelência. A dona Elizabeth foi também na delegacia, logo no dia seguinte, hein? E ela diz:
respondeu que não escutou nada e que na casa mora declarante seu marido e seus filhos. Lá no final ela fala que foi ao local ver o corpo, mas não viu rastro de sangue ao redor do corpo, presumindo que a vítima não foi morta no local onde estava. Então aqui não é indício. Provado está as testemunhas oculares e pela perícia que o promotor não indicou corretamente na denúncia qual teria sido o local do homicídio. Primeiro ponto que segundo, a história, a trama, a versão não se sustenta. Porque primeiro, o crime não aconteceu naquele local. O corpo foi apenas ali, desovado. O grande pesar, excelências, nós temos que trazer muita informação, extratos, que vossas excelências provavelmente também tomaram conhecimento. Recentemente nós tivemos conhecimento. O crime aconteceu aonde? Vai no Pedaí. Recentemente nós tivemos conhecimento pela mídia como um todo da prisão de guardas civis de Castanhal que estariam sendo acusados de pegar um menor no Jadelante, matar em um local e desovar o corpo. Aonde o Denilson foi assassinado? Quem desovou o corpo lá? São as perguntas que eu queria fazer ao delegado de polícia se aqui ele tivesse vindo. Doutor, me diga uma coisa. Como o corpo chegou lá, pelo amor de Deus? Eu sei, doutor, que as terras do Pará são férteis. Mas daí brotar cadáver, eu acho que é demais. Eu acho que é abusar da fertilidade de nossa terra. Aonde o Denilson foi assassinado? Imagine a situação mais macabra ainda. A pessoa assassina outra em outro local, depois coloca no ombro e vai levar. Onde está a prova de onde ocorreu o crime? Com todo o respeito que tem ao Ministério Público. Mas quem diz isso não sou eu. Abre o artigo 41 do Código, por favor, do CPP. O artigo 41 do Código de Processo Penal diz o seguinte: o promotor oferecer a denúncia, ou seja, o promotor acusar alguém para acontecer igual o caso do Eliseu, ele tem que trazer, descrever aonde o crime ocorreu, como foi que o crime ocorreu, que horas o crime ocorreu. O promotor de justiça narra que o crime ocorreu na rua Célia Maciel, a revelia dos próprios laudos. Os laudos não apareceram agora, os laudos foram juntados nos autos desde o início. Mas mesmo assim se sustenta e brinca com a consciência de vossas excelências, pedindo a absolvição, que acreditem nos antecedentes do Wallace. Porque eu acredito, como outrora diria o promotor de Eliseu, eu acredito. Até roubar a dignidade daquele cidadão, aquele padrasto que passou um ano preso, sendo molestado nos presídios. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. Quem diz isso não sou eu, é o próprio Código. Quem diz é a própria lei. Porquanto, excelências, nós chegamos em um primeiro ponto em que a denúncia é falha. Não por falta de provas, porque há um excesso de provas comprovando esse fato. Denilson não foi morto naquele local. Daí nós já tiramos a metade da denúncia. Pois bem, vamos avançar com a denúncia? Vamos avançar com a denúncia. A denúncia diz, excelências, a denúncia diz que os irmãos atacaram a vítima e após o cometimento do crime, os irmãos se evadiram do local, indo em seguida ao Bar do Preto, localizado, onde confessaram aos frequentadores que haviam passado sal no menor. Emílio, eu gostaria, o seu Pedro, dono do bar, ele foi ouvido em juízo. O dono do bar foi ouvido em juízo. Ele foi intimado para comparecer aqui hoje, eu até requeri no início que ele fosse conduzido. Foi indeferido.
Então eu vou passar aqui, inclusive usando do meu tempo, o depoimento que o seu Pedro prestou aqui no fórum. Aqui no fórum, ele não prestou para mim não, que nem era advogado à época. Ele prestou para o juiz e prestou depoimento para o promotor. Vejam que o Pedro, o dono do bar, diz. É o segundo elemento da denúncia. Vamos ver o que o Pedro, dono do bar, diz. Testemunha rolada pelo Ministério Público. Qual é o seu nome completo, seu Antônio? Antônio Pedro. Fale sempre no microfone. Antônio Pedro Ferreira do Nascimento. O senhor nasceu onde, seu Antônio? Eu nasci em Irituia. Irituia. Qual é o seu estado civil? O senhor é solteiro, casado? Eu sou junto. Vive com uma companheira, né? É, companheira. Qual é a sua profissão, seu Antônio? A minha profissão, eu sou pedreiro. Eu trabalho com tudo. Eu mexo com gado, sou pedreiro, faço cadeira, sabe? Marceneiro, pedreiro, arquiteto. Não. Até babá também, eu já cuidou de já criança? cuidei de criança, já tô bem. Já. Todas as profissões. RG 2659-239 SSP E tô Pará. cuidando ainda, eu tô criando um que não é nosso, eu tô criando um. Qual é o seu endereço, senhor Antônio? Onde o senhor mora? No Bom Jesus. Rua? A rua Alfredo Alves Motivo, a casa número 12, bairro Bom Jesus. Bom Jesus. O senhor tem parentesco com Wallace aqui presente? Ele está aí na sua frente? Não. Não? Com Denilson de Souza Guzmão, seu parente, irmão, primo, sobrinho do Não. Denilson? Não? O senhor vai ser ouvido aqui na justiça como testemunha compromissada, que ela tem a obrigação de falar a verdade, senão pode incorrer no crime. Tá? O senhor vai responder perguntas ao promotor aí à sua frente. Ao seu lado aí está o advogado de defesa e se sobrar alguma pergunta minha. Tá? Positivo. Só tem a palavra, excelência. Conhecido como Pedro, né? Sou. Sou Pedro, Lá não, porque lá não é bar, lá é a minha morada mesmo. Lá eu botei um barzinho, pensava que ia dar pra frente, né? Mas agora eu acabei, já tá, não tô mexendo mais lá, sabe? Isso, lá é minha morada mesmo, lá não é bar. Mas eu comecei a mexer com bar, né? Eu não ia nem mexer com bar, eu ia mexer com um negócio de uma. Cortar cabelo, eu sou barbeiro, tô bem. Certo. Lembro. Conhecia ele assim, de vista, né? De vista, que eles iam beber no meu bar, né? Ele ia beber no meu bar, então, né? E o Betinho? O Betinho também, conheço também. Daí eu conheço eles bem pequeno. Esse e o outro irmão dele. Dedezinho, tudinho, conheci. A história é o seguinte: Denilson levou para dezembro de 2014. Ninguém sabia o que tinha acontecido. Quando chegou em julho de 2015, estava acusando assassinato de um camarada chamado Chechel. Aí lá pelas tantas, apurando, querendo saber quem matou o Chechel, foi essa história e tal. Aí surgiu a informação. O Betinho tem irmão dele. Em dezembro de 2014, lá no seu bar, Derivativo, passei o sábado. Não tínhamos acabado de passar o sábado menor. Isso. Essa informação Não, meu bar não. Não, lá não. Até agora o negócio de confusão não tinha. Isso. Depois eles marcarem eles foram até o seu bar e lá comentaram para todo mundo ouvir. Sabe? Isso, sim. Essa oportunidade, o cara tem essa oportunidade, eles terem ido até o seu bar, terem dito, olha, passamos o sábado menino. Os que estavam no seu bar, você ouviu? Não vi. Não. Pedro, aqueles caras passaram o sábado. Não. Não, mas falar sobre isso aí, não falava nada do que não. Nem isso. Você conheceu o Denilson, conheceu o Betinho, Conheci tudo, conheci.
assalto, essas coisas todas. Só isso. E Betinho, o que o senhor tem que dizer de Betinho? Betinho. Ele tem fama de matador no seu bairro? Rapaz, o pessoal fala, né? Aí o Betinho tá aqui na minha frente também, não posso nem negar também, né? Aquele bem pequeno, né? Mas o pessoal fala, né? Eu, da minha parte, eu nunca vi ele chegar a matar, ver ele matando ninguém, nunca vi não, né? E porque que eu vi, eu disse na frente dele, né? Eu conheço ele pequeno, mas eu disse na frente dele, eu vi nada que tu matou. Vi não. Não vi não. Não vi nada que tu matou o cara lá, não vi não. No meu bar não vi não. Lá no meu bar não, que não foi nem no meu bar, foi fora. Fora do meu bar estava fechado. Quem me chamou, já foi outro rapaz que me chamou. Vai cá, fica. Foi outro rapaz que me chamou, Na né? verdade, o que interessava era que Isso. Na realidade, você não quer prejudicar a imagem do seu estabelecimento. Lá não acontece essas coisas. Lá ele não foi dentro do meu bar, sabe? Foi na frente. Lá eles fizeram, foi na frente. Eu estava fechado, eu gosto não, porque no meu bar é todo fechado, sabe? A pessoa quer beber. Estabelecimento seguro lá. Segura. Quer beber, vamos lá pra dentro, beber lá pra dentro. Entendi. Jamais essas coisas acontecem. Ele conhece lá, ele sabe tudo onde é que eu moro, ele conhece tudo, eu conheço. Esse é um tal de hippie. Os parentes dele tudo me conhecem. Não, conheci. Você sabe que mataram? Não sei quem mais conhece. Excelência, faço questão de apresentar esse depoimento, porque a testemunha Antônio Pedro não é uma testemunha da defesa, é uma testemunha que foi apurada desde o início pelo Ministério Público. Ele não compareceu no fórum por convite do advogado, o Ministério Público que arrumou. E ele chegou lá e perguntou, em algum momento eu ouvi, você ouviu esse comentário lá no seu bar? Não. No meu bar nunca ouvi isso não. No meu bar eu nunca ouvi isso. Por isso, excelência, se desmorona, não com base em indícios, não com base em ilação, mas se desmorona o segundo elemento de prova do Ministério Público. O próprio Pedro, dono do bar, diz, não, no meu bar não vai ser ninguém não. Que denúncia é essa? Que denúncia é essa? E o terceiro e derradeiro elemento da narrativa do Ministério Público, excelências, e essa é muito grave, essa é muito grave, porque o delegado de polícia narra e o promotor acabou repetindo o que o delegado narrou. O delegado diz, olha, após cometerem vários roubos, eles se reuniram na rua Célia Maciel e durante a divisão, Denilson foi morto. Ora bem, nós já sabemos que ele não foi assassinado na rua Célia Maciel. Bom, segundo ponto, e a pergunta que vos faço? O delegado de polícia é uma autoridade, o promotor é uma autoridade, e como nós vimos, por obrigação legal, eles têm a obrigação de provar. No processo não há um boletim de ocorrência desses tais roubos que eles teriam praticado. Será que o delegado de polícia teria sido incompetente ao ponto de não ter juntado um boletim de ocorrência de um roubo realizado naquela noite? De ter ouvido uma suposta vítima que teria sido assaltada pelo chamado trio? Eu não estou falando de nós, eu estou falando de um delegado de polícia. Eu acusar, olha, fulano estava roubando. De nossa parte já é leviandade. Agora imagine um delegado de polícia. O delegado de polícia, quando ele alega isso, ele fala, inclusive, excelência, e aqui ó, boletim de ocorrência número tal, lavrado na noite, falaram que foram um trio, assim, assim, assim. Outro boletim de ocorrência. Eu desafio alguém me mostrar nesse processo um boletim de ocorrência apenas. Um boletim de ocorrência apenas que indique uma vítima desse suposto trio. A denúncia sustenta-se em fatos, em conjecturas, tal qual o caso de Dom Eliseu. Com uma diferença. É que as provas já estavam no processo. No caso de Dom Eliseu, o laudo só apareceu no final de 2018. E o promotor de justiça teve uma honra, teve uma atitude nobre, honrosa, de vir em público e falar, olha, eu errei. Eu errei quando eu acusei aqueles dois, saiu o laudo do centro de perícias e o promotor deixa a reflexão. Eu quero solicitar à população de Dom Eliseu que faça essa reflexão. Nós temos que ter muito cuidado com essas acusações.
Temos que ter muito cuidado com essas acusações. Porque se de um lado eu tenho a versão do Ministério Público, se de um lado eu tenho a versão do Ministério Público que diz que um homicídio ocorreu em local X e tem um laudo que diz não ocorreu. Se tem um Ministério Público que diz estava na companhia de 3 pessoas para praticar assalto, se não traz uma prova. E outro lado nós temos aqui a figura do Wallace, que comparece aqui hoje e fala, não, eu trabalho como servente, mas não está aqui minha carteira. Trabalhei, inclusive, fichado, com a função de servente, Foi isso que eu tive a curiosidade de confirmar com ele. Carteira de trabalho dele, assinado pelo consórcio que construiu o hospital municipal. Como todos nós sabemos, infelizmente, esse país é o antro da corrupção. O hospital acabou parando as obras e agora parece que vão retornar com as obras do Hospital Municipal Regional de Castanhal. De um lado, nós temos uma acusação, conforme entreguei para Vossa Excelência, que não se sustenta. De outro, eu tenho o acusado que vem aqui hoje e fala, olha, não, a testemunha vem aqui hoje compromissada. Falou, não, conheço o Wallace desde a época que morava lá na colônia do 14. Lá na colônia do 14 trabalhava com o pai dele. O Wallace tem outros 10 irmãos. Perguntava ao Wallace se ele se parecia com o Dedé, falou, não, parecia. Para daí, inclusive, assim, eu tive o cuidado de pedir a juntada das fotos, que eu iria mostrar a foto dos dois. Infelizmente nós pedimos a juntada, mas eu não sei se na hora que protocolaram errado, foi o que aconteceu, que as fotos não estão no processo, por essa razão eu não posso exibir a Vossa Excelência. Vossa Excelência iria constatar que realmente são muito iguais. O fato é, o próprio representante do Ministério Público, ele levanta a tese de que a acusação dele é baseada em indícios. E suplica a consciência de Vossas Excelências, que condenem com base nos indícios. Quando o Ministério Público não conseguiu provar sequer a denúncia, não conseguiu provar sequer aonde ocorreu o crime, não conseguiu provar sequer quem deu a facada, quem foi que deu a última facada que levou a óbito. Não prova sequer quem estaria junto. O próprio pai diz, não, ele saiu sozinho. Não tem um elo de ligação. O corpo aparece no cadáver. Não se teve a diligência de investigar. Será? Veja bem, nós não estamos falando de uma pessoa santinha. Nós estamos falando que o próprio pai disse, tinha muitos inimigos. A gente tem um parâmetro aqui em Castanhal do que recentemente aconteceu. Não queremos ser leviano, de maneira alguma, mas por exercício de imaginação. Pode ter assassinado Denilson e lá desalmar o corpo naquele local. Quem fez isso? É a pergunta que eu deixo para o delegado Temer, para ele investigar. Continue a investigação. Inquéritos como esse não merecem chegar à justiça. Inquéritos como esse não podem ocupar a pauta do judiciário. Para que nós venhamos aqui hoje e falar, olha, não tenho certeza, mas na dúvida, a gente olha para os antecedentes e condena. Excelências, todo o respeito que tem a cada um de Vossas Excelências, eu nunca vim aqui, neste tribunal do júri, defender um padre, uma igreja de Calcutá, ou qualquer outro santo. E nem estou aqui falando que o Wallace seja santo. Mas fato é que ele não praticou este crime, desse eu tenho certeza. Eu tenho certeza e certeza maior, doutor. Certeza eu não tenho. Só tenho certeza que os indícios estão de acordo com as provas. Os indícios. Será que os indícios foram comprovados? Não, tem indícios que eles foram para a rua. Mentira. Não matou no local. É o que não, cachorro não latiu. Elizabeth fala, não. Eu não tinha muito ouvido um cachorro latir. A perícia diz, não tinha manchas de sangue no local, não. Com certeza, a perícia diz, não foi naquele local. Aonde foi? Dormiremos com mais essa visita.
promotor trouxe também outra informação relevantíssima. Relevantíssima. Segundo o levantamento do Fantástico, apenas 6% dos casos de homicídio nesse país chegam à autoria. Por culpa de inquéritos mal produzidos como este. Inquéritos que não se investigam. Por que não procuraram saber? Ouvir pessoas ao redor. Vocês ouviram zoada de carro? Vocês ouviram algum carro que chegou pela madrugada? Por que não ouviram outras pessoas? Por que não procuraram saber com quem o tal do Denilson passou a noite? Por que não se fez um levantamento para saber se aquela noite haviam registros de furtos e roubos na localidade? Por que não se buscou apreender a arma utilizada no crime? São inúmeras perguntas que só reforçam uma resposta: competência. E é dada a incompetência que não se chega à resposta de 94% dos casos de homicídio. E não incumbe a defesa fazer a investigação, incumbe a Polícia Civil. Incumbe a Polícia Civil. Não é só nos casos de grande repercussão, não é só quando mata um empresário, quando mata um menor, tinha que estar investigado a fundo também. É muito cômodo pegar uma pessoa que tem antecedente e depois falar, na dúvida, olha para o antecedente e jogar nas mãos de alguém que tem antecedente. Casinho qualquer, o Wallace é pobre, o Denilson é pobre, não, isso aqui a gente embarra rapidinho, manda para lá, e lá os jurados decidem. Felizmente isso é feito a grande frequência. Vejam, Vossas Excelências, que o teor da discussão muda. Muda porque eu não vim trabalhar com Vossas Excelências com base nas minhas convicções pessoais, com base no que eu acho do Denilson, não. Vim trabalhar com Vossas Excelências porque foi produzido nos autos, com os elementos que estão aqui, olha, o processo. É certo? Considera-se indício a circunstância conhecida e provada. Considera-se indício a circunstância conhecida e provada. Isso aqui está escrito igualzinho no meu livro, do promotor, do juiz, porque isso aqui é a lei. Considera-se indício a circunstância conhecida e provada. Conhecida e provada. Que deveria a denúncia? Provar que o homicídio ocorreu na rua Célia Maciel. Provar quem teria feito, quem teria desferido a facada. Foram os dois, foram só um, foram três. Foi outra pessoa. Quem foi que matou Denilson? Aí sim eu vou usar indício. Indício eu uso para me começar a investigar, a provar. Qual é a prova que se tem? Quando a própria perícia diz, esse indício aí é justo. Não morreu na rua Célia Maciel. Esse indício aí não se sustenta, seu Pedro, não. Lá não, meu pai me falou. Boletim de ocorrência no ar. Por isso eu tive o cuidado de trazer para Vossas Excelências a cópia de cada um desses depoimentos, a cópia desses laudos. E o código diz o seguinte: se Vossas Excelências tiverem dúvida quanto a qualquer elemento, doutor, eu estou com dúvida, apresente o processo. Vossas Excelências podem olhar todo o tempo que quiser. Porque nós não estamos julgando aqui se o Flamengo ou o Vasco é melhor. Nós não estamos julgando aqui se foi pênalti ou não na partida do reparte. Nós estamos julgando aqui uma vida. Nós estamos julgando aqui um destino. E se outros crimes o Wallace venha a ter praticado, que ele responda por esses crimes. Mas não podemos, a partir deste aqui, querer fazer justiça com próprias mãos. Para que depois de algum tempo não tenhamos que vir a público, publicando vídeo, fazendo meia-culpa, dizendo que destruiu a vida de uma pessoa, mas tudo bem, eu estava equivocado. Eu não deixei a mãe chorar a morte da sua filha porque eu prendi ela, porque eu tinha indícios não provados.
de que ela teria sido conivente. Coloquei uma pessoa acusada de estupro dentro da cadeia, pessoa que foi molestada, agredida, porque eu tinha convicção, para depois ir lá para o pericial, como que já tem nos autos, e dizer, não, o indício estava errado. O indício está errado. Excelências, caminhamos para a derradeira lição. Em dúvida, pro réu. Em dúvida, pro réu. Se brocado, ele diz o seguinte, que na dúvida, abre essa aqui, os 386. Na dúvida, nós não deveremos condenar. Diferente da lógica que se levantou pelo Ministério Público, que na dúvida, havendo indícios, a gente condena com base em antecedentes. A lei é clara. A lei é clara. Artigo 386. Olha o que o artigo 386 diz. O juiz absolverá o réu. Inciso 7. Não existir prova suficiente para a condenação. Não existir prova suficiente para a condenação. A insuficiência de provas, isso se dá por um modo muito simples. Sendo insuficientes as provas, a gente não manda ninguém. A gente não priva a mãe de enterrar sua filha. Havendo insuficiência de prova, a gente não manda uma pessoa para ir ser estuprada dentro do presídio, não. Havendo insuficiência de prova, havendo dúvida, a gente não acaba com a vida de uma pessoa, não. Porque não é uma partida de dominó. Ó a vida. Volto a repetir. E volto a repetir. Se outros delitos cometeu, que responda. Que responda. Se cometeu erros, que pague. Mas por esse fato, eu tenho a convicção que não. Que não. E a minha convicção não é baseada em indícios não provados. Minha convicção está lastreada, está corroborada com a prova dos autos. Está corroborada com a prova dos autos. Excelências, eu encerro a minha fala deixando para Vossas Excelências um trechinho do livro do Chinua Achebe, que é um africano, grande escritor, e ele escreveu o livro O Mundo Despedaça. E no livro ele diz que Aristóteles teria dedicado a ele as seguintes palavras, com a reflexão que ele deixa a Vossas Excelências. Ele diz: não era essencialmente bom nem justo, e no entanto, não foi por maldade ou vilania intrínsecas que ele caiu em desgraça, mas sim por um erro de julgamento ao dialogar com os deuses do alto de sua posição e de sua prosperidade. Tenho certeza, Excelências, que cumpri o meu dever hoje, de vir aqui hoje com Vossas Excelências e apresentar nada mais do que a prova dos autos, do que os depoimentos que foram colhidos, do que as perícias que foram realizadas, para que Vossas Excelências, a partir desses dados, dessa informação, possam responder aos quesitos que serão formulados pelo Dr. Lito. E a primeira pergunta, Excelências, que será formulada a Vossas Excelências, será justamente sobre a autoria do crime. O primeiro quesito. Aliás, o primeiro quesito vem. Primeiro quesito, materialidade. O juiz irá perguntar a Vossas Excelências: ocorreu o crime? Ou seja, Denilson foi assassinado baseado na prova, veja bem, não é o que a gente acha, eu acho que Denilson foi assassinado. Baseado no laudo que Vossas Excelências têm aí, Denilson foi assassinado? Sim. O laudo diz que Denilson foi chateado, sofreu perfuração de fato. Sim. Segundo quesito, perguntará aos senhores se foi o Wallace o autor das facadas. Vossas Excelências irão responder a este quesito, que a nosso entender, não. Não e não. Era um do Ministério Público ter provado o contrário. Era um do Ministério Público ter trazido a este processo provas de que foi ele o autor.
como os senhores viram aqui hoje, como eu entreguei aos senhores, nada há que comprove este fato. Então, ao segundo quesito, excelências, não e não. Com isso, o julgamento acaba por se tornar prejudicado. Então, excelências, eu me despeço de vossas excelências com uma frase que eu sempre deixo em meus juros que eu realizo, em que vossas excelências, ao retornarem às vossas residências, irão ser questionadas onde estavam, o que estavam fazendo. Que vossas excelências tenham a consciência tranquila e a paz de espírito que aquele promotor não terá de responder. Eu estava na casa de justiça e fiz justiça. Muito obrigado, excelências. Doutor Anderson vai falar? Não? Então, num singelo sim ou não, Excelência, o senhor é a réplica? Não, excelência. Não. Então, a fase de debate já é encerrada. Precisar um bolinho. Antes do senhor ler. Não, preciso ir. Não tem. Tá. Claro, aí que o Ministério Público abandonou. Vai ser pior, vai vazar aqui. Então é melhor. Eu quero nem saber o que é, né?